Hoje vamos conversar sobre o livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Esse livro ele tem o potencial de transformar a sua mente e mudar a sua vida, mas é claro que a ação de ler e de aplicar os ensinamentos é por sua conta, e também de assistir esse vídeo até o final para você ter uma ideia de todas as maravilhas que ele pode fazer por você. Porque algumas pessoas conseguem muito sucesso e dinheiro com pouco esforço, enquanto outras passam a vida inteira tentando e morrem pobres. Porque duas pessoas que têm a mesma doença, uma consegue se curar, enquanto a outra morre em pouco tempo. As respostas estão todas aqui, fica aí que eu te explico. Mas antes, se você gosta desse tipo de assunto, já vai se inscrevendo no canal, porque aqui tem vídeo novo toda semana para te ajudar a fazer valer a pena. Conheci esse livro, eu tinha uns 23 anos, mais ou menos, e ele chegou na hora certa, porque eu estava passando por um problema sério e que dessa vez ele poderia custar o meu emprego. E esse problema, adivinha, era medo. Quem não tem medo, não é verdade? E o medo, ele é uma emoção muito forte e ele cria situações muito negativas na nossa vida. E geralmente gira em torno da mesma origem. Eu tinha um medo irracional de lagarta que atrapalhava a minha vida. E um belo dia eu tive que enfrentar e vencer esse medo. E o livro, O Poder do Subconsciente, foi fundamental para me ajudar com isso. Porque se eu não vencesse esse medo, eu teria que largar o meu emprego. Foi o mesmo emprego onde eu descrevo que eu consegui usando a lei da atração, em que eu também já fiz um vídeo sobre isso e eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição para quem quiser dar uma olhada, tá bom? Bem, eu trabalhava num posto de gasolina e perto tinha vários pés de coqueiro e é bem comum numa certa época do ano que os coqueiros eles se encham daquelas lagartas grandes e feias e elas vinham na direção do posto porque elas queriam lugares, né, para elas poder subirem, ficarem, entrarem nos casulos para depois se tornarem borboletas. E toda hora eu dava de cara com uma lagarta enorme e eu ficava tremendo de medo. Mas eu tinha que dar um jeito de enfrentar, né? E às vezes elas ficavam no bico da gasolina onde eu tinha que pôr a mão. Eu surtava, né? E era um medo assim irracional, e esse medo, engraçado que eu sempre tive, eu acho que, sei lá, deve ter vindo de alguma vida passada, não sei. Eu tava ficando doente já, eu pensei até em largar o emprego, mas como eu gostava bastante, eu ganhava razoavelmente bem, né, eu ia insistindo um dia de cada vez. Mas antes dessa situação, já houve uma vez, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, e a gente morava no sítio, e nesse dia o meu pai estava colhendo algodão, e eu tive que levar almoço para ele, né, como sempre. E eu lá vai eu, né, toda alegre com a minha bicicleta, que eu também consegui através da lei da atração. Chegando lá, eu tive que entrar no meio da roça, porque o meu pai ele estava bem lá na frente e eu gritava e ele não ouvia, ou fazia que não ouvia, não sei. Mas enfim, entrei. E a colheita, ela estava quase no final e é comum ela encher de praga porque ninguém mais passa veneno. Porque ao terminar a colheita, o algodão ele é todo arrancado para ser plantado novamente. Bom, resumindo, eu entrei correndo como se não houvesse amanhã, como eu sempre fazia. Aí, de repente, quando eu tava já lá no meio, eu senti o meu corpo cheio de umas coisas assim. Eu falei, nossa, que estranho, né? Daí eu parei. Quando eu parei, tava lotado assim de lagarta, aquelas lagartas grandes e feias em cima de mim. Aí eu travei, sabe, com tanto medo, não sei como que eu não passei dessa naquela hora. Comecei a gritar desesperada, mas ninguém respondia. Aí eu decidi correr para cima de uma curva que tinha do lado. Tava cheia de espinhos, mas entre os bichos e os espinhos, né, eu preferi os espinhos. Mas logo chegou um rapaz que ele se chamava Brás, e aí ele estava trabalhando ali perto. Ele me colocou nos ombros dele e me levou até o meu pai. Aí ele entregou o almoço para o meu pai, deu a maior bronca nele. Aí meu pai ficou tudo sem graça, né? Ele estava ali perto, mas ele fingia que não ouvia. Ele tinha dessas às vezes. E o resultado disso foi uma semana inteira de febre, pesadelos, e as minhas pernas elas ficaram todas inflamadas por causa dos espinhos. Eu passei a ter dores muito frequentes e fortes nas pernas depois disso, que sumiram depois de um exercício de regressão que eu fiz em um dos encontros de autoconhecimento que eu comecei a fazer
quando eu cheguei mais ou menos nos 20 anos. Bom, mas por que isso é relevante para a questão do livro? Porque com os conhecimentos do livro eu me livrei do medo, não precisei sair do meu emprego. E hoje em dia, quando eu vejo uma lagarta, eu até cumprimento, sem o menor problema. E já antigamente, parecia que eu estava diante de uma cobra cascavel. Na loja de conveniência do posto tinha vários livros à venda e eu sempre gostei de ler. E quando eu encontrei o livro do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, eu olhei a parte que falava sobre reprogramar as nossas emoções. Eu vi assim a luz no fim do túnel. Eu comecei a ler o livro, repeti as afirmações sobre as lagartas serem seres inofensivos, sobre a beleza delas quando elas se tornam borboletas, coisas assim. E aos poucos eu comecei a vê-las como outros insetos comuns, sem problema nenhum. Eu nunca tive medo de inseto nenhum, só das abençoadas lagartas. Mas aí foi onde eu pude comprovar o poder da reprogramação mental. E isso serve para tudo, partindo do ponto que o pensamento e a nossa mente cria a nossa vida, tudo pode ser transformado. Se eu conhecesse, né, o Ho'oponopono naquela época, poderia ter sido ainda mais fácil, mas funcionou, isso é o que importa. Por exemplo, se você tem uma doença grave e você não sabe o que fazer, com certeza a raiz do problema está em alguma crença limitante que você tem, subconsciente, que te gerou sofrimento por muito tempo e não resolvido, se manifestou no corpo como uma doença. Se você não curar a partir da raiz da questão, não vai adiantar. Médico nenhum pode te ajudar. Os remédios, eles serão apenas paliativos. Quando aquela memória que está emanando aquela frequência for reprogramada, aí sim a doença desaparece. E se você trabalha igual uma condenada e não consegue prosperar, tem muita coisa para reprogramar. E no livro ele ensina você a encontrar essas crenças e a mudá-las. Ensina você a formular as afirmações corretas e específicas para sua questão em particular. A questão financeira é uma que ele mais aborda. Eu acredito que seja porque é uma dor mais comum, né, para a maioria das pessoas. Ele ensina vários princípios e crenças que, se você aprender e seguir, em pouco tempo você vai mudar de vida. Nós nascemos para ter e ser tudo o que queremos. A única coisa que nos impede somos nós mesmos, ou melhor, a nossa mente que veio sendo manipulada há séculos por uma elite que não quer que a gente seja rico e que a gente tenha tudo que tem direito. Mas isso vai mudar, não é verdade? Eu não vou esmiuçar todos os pormenores do livro aqui, porque senão você vai ficar achando que já sabe tudo e não vai ler o livro. Porque o vídeo ele é muito mais dinâmico, etc. Mas é importante a leitura, porque você vai fazendo anotações e o livro vai estar sempre lá te lembrando. Porque os padrões antigos, eles vão tentar distrair você, isso é fato. Você precisa querer o suficiente para poder promover uma mudança. E ter o livro em mãos é o mínimo. E caso você queira comprar o livro, eu vou deixar o link na descrição, o link com desconto. E também, se você não estiver podendo agora, não tem problema, veja o audiobook, tem de graça no YouTube, ouça com atenção, faça anotações e põe em prática, porque o importante é agir. Sem ação não existe transformação, isso é fato. E logo eu vou pôr mais vídeos específicos sobre este livro aqui. Eu vou estudar ele mais a fundo e vou pôr as minhas conclusões sobre cada capítulo aqui. Se você quiser estudar comigo, se inscreve no canal para não perder. E veja também a playlist com outros resumos de livros, que com certeza vão te ajudar. Eu estou fazendo uma lista dos top 10 melhores livros para prosperidade. Dá uma olhada lá. E novamente foi um prazer conversar com você. E se você gostou do conteúdo, curte o vídeo e me conta se você já conhecia esse livro. E se sim, me conta como ele te ajudou, porque com certeza ajudou. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!